olha a sequência do Goiás até o final da primeira parte da Série B. A pergunta é a seguinte: o Goiás fará quantos pontos nessa primeira parte da competição? O Goiás já fez 8 jogos, ou seja, ele ainda tem 11 partidas pela frente até o final dessa primeira parte, né? Tem aí mais 33 pontos em disputa, ele já conquistou 17. O Goiás pega a Ferroviária em casa, pega o Goiás no Super Clássico Goiano, lá no estádio Antônio Ascioli, pega o Volta Redonda em casa, pega o CRB fora, o Atlético em casa, a Chapecoense em Chapecó, o Criciúma em casa, o Furacão Paranaense em Curitiba, o Cuiabá em casa, o Grêmio Novo Horizontino fora de casa, encerra contra o Remo no estádio da Serrinha. 11 partidas, 33 pontos em disputa. Ô Danilo Dias, quantos pontos o Goiás fará depois dos 19 primeiros jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, craque? Tiago, veja bem, o Goiás tem um calendário aí nos próximos pelo menos 5 jogos, na sequência Ferroviária e o Atlético, são os 2 próximos jogos em Goiânia, mesmo sendo no estádio Antônio Ascioli, depois é Volta Redonda, o CRB fora e o próprio Atlético aqui, ele tem possibilidade nesses próximos 15 pontos de fazer perfeitamente aí 12, 13 pontos, eu não vejo ser números assim exorbitantes, não. É dentro daquilo que o Goiás pode chegar a 30 pontos, aí no final da 13ª, 14ª rodada, seria um número muito bom para virar o primeiro turno na casa aí dos 42, 43 pontos, né? Eu penso que o Goiás aí é um número alto, mas a gente tem que trabalhar jogo a jogo. Eu penso que o planejamento do Mancini lá é muito bom, os números dele são excelentes com o Goiás, tanto na Série B do ano passado, tanto na Série B desse ano. Trabalhar a curto prazo, a médio, esse planejamento que o Goiás deve fazer lá dentro. Vencer a Ferroviária, que é o próximo obstáculo, é importantíssimo, manter essa invencibilidade dentro da Serrinha. Só o Vila Nova foi lá e conseguiu empatar com o Goiás, depois visitar o Atlético, que é um concorrente também direto a esse acesso, é um time aqui do estado de Goiás, conseguir somar pontos, e aí depois 2 jogos que, ao meu ver, são importantes pro Goiás na sequência. O Volta Redonda dentro de casa tem que matar, o CRB lá é um jogo que o CRB também pode estar na parte cimeira da tabela, é jogo para não perder, e assim, mantendo uma invencibilidade longeva, né? O Goiás já tá 8, 9, 10 jogos sem perder, tá colecionando pontos e chegar cada vez mais ali na casa. O Vila Nova, se eu não me engano, em 2023 ele vira com 35 pontos, né? Ele empata com a ABC aqui no Oba, vira 35 pontos e não consegue o acesso no último jogo. Eu penso que o Goiás beirando 35 a 40 pontos seria muito bom, um número aí estratosférico para que na sequência da Série B no segundo turno, sempre a margem cai, né? Devido a tudo que nós já sabemos, mas se virar nessa casa aí, vira muito bem. 2h50 agora, 2h50, tá aí na tela pra você. Quero a opinião do Maestro Tim também, do Matheus Carvalho, a sua de casa, tá? Quero a sua opinião também. Quantos pontos o Goiás fará desses 33 possíveis até o final da 19ª rodada, quando termina, né, a primeira parte da Série B? A gigante do Centro-Oeste, a Centro Pisos, está no clima do Acelera Obra com promoções bombásticas. A cada R$500 em compras, você vai concorrer ao sorteio de uma moto 0 km. Centro Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato do Brasil. O Intec é a mais nova marca da Window Blue. Exige original, recusa imitações. Globo Soluções de Impressão tem departamento exclusivo para você que está afim de cartuchos, toners e muito mais. Globo Soluções de Impressão, 3261-1177. E Cruzeiro, tem timaço de produtos de limpeza, desinfetante, amaciante, limpa-piso, lava-louça, multiuso, sabão líquido, linha automotiva e muito mais. Produtos de limpeza Cruzeiro, são 6 décadas do mercado, produzindo para o Brasil inteiro. Matheus, volta a lista aí pra gente, por gentileza. Ferroviária, Atlético, Volta Redonda, CRB, Atlético, Chapecoense, Criciúma, Atlético Paranaense, Cuiabá, Novo Horizontino e Remo. São 33 pontos em disputa. Para você, o Goiás fará quantos pontos até a 19ª rodada da Série B, Matheus? São quantos pontos em disputa? 33, né? 33 pontos. É muita coisa. É muita coisa. Assim... Ele não é favorito em quantos jogos aí para você, dessa lista? Eu acho que é um jogo muito equilibrado contra os 2 Atléticos, né? O Paranaense e o... Os dois são fora, né? E o Goianiense, exatamente. O Novo Horizontino é um time complicado também. Eu coloco que todos os jogos dentro de casa o Goiás é o favorito. E aí nos jogos fora de casa, aí é um pouco mais equilibrado. Eu acredito que dos 2 Atléticos, dos 2 Atléticos o Goiás não irá vencer. Os 2 Atléticos, então? Agora em número eu não sei não, aí tem que fazer as contas. Joga aí. Não fiz conta, não. De 33, joga uns 25, né? Mais ou menos isso. Ele tem 6 em casa. Se for na matemática do Matheus, se ele vencer as em casa, dá 18 pontos.
Com os 17 que ele tem, já vai pra 35. Que é uma pontuação maravilhosa, né? Ótimo. Você já faz mais da metade do que você precisa. Thiago, se ele fizer dos 33 pontos que restam, 20, vamos pegar 20, que é um número assim, que não é 37. estratosférico. Então já vai pra 37, ele já vai virar muito bem. Só me Se socorre ele aqui. virar igual o Danilo imaginou no início do comentário, com 40, 42, ele já tá um passo da Série A. Só me socorre aqui, Danilo, você que é bom de número. Com quantos pontos o Vila finaliza a 19ª rodada, o primeiro turno de 2023? Você 35 lembra? pontos contra o ABC. 35 e Em mesmo que assim não colocação subiu, que né? ele tava, Danilo? Tava na quarta colocação. Na Ele quarta. fecha o G4. Tava Quem fechando o G4. subiu com... Quem tava em primeiro era o Vitória, tava com 40 já, será? Vou buscar essa informação. Acho que 42 ou 41. Eu vejo assim, se virar, Thiago, com acima de 37, Não vamos pra mim longe, já tá não. com um pé na Série A. Em 2012, o Goiás foi campeão, ele virou com 33 pontos. Atenção, cuidado. Ou seja, ele vira com 33 em 2012 e ele é campeão. Então nós estamos mas falando de um Vila que virou com 35 Só que não 2012 teve um componente que não tem nesse ano. Ah. Você tinha muitas equipes boas naquela temporada. O Atlético Paranaense vivendo uma fase maravilhosa, o Vitória muito bem, Grêmio Barueri muito bem. Então, assim, foi um campeonato mais pesado. Dessa sequência do Joinville, Goiás. bem. O Vitória em 2023 virou com 37. Ou seja, mesmo e nível foi o que o campeão. Vila. Não, Vila 35. A 35. Vila foi 2 pontos a campeão, menos. tá 2 a menos e te digo mais, ó. O ano passado o Goiás virou com 28. O Atlético Quase subiu. O Atlético subiu em 23, se eu não me engano, ele virou com 27. 27. Foi uma pontuação baixa e mesmo assim o Atlético conseguiu subir. Foi. Se o Goiás conseguir virar acima de 35, Thiago, pra mim ele tá com um pé na Série A. Ou seja, E se a gente pegar a sequência, pra mim a sequência mais difícil são os 5 últimos jogos. Essa sequência aí que é Criciúma em casa, Atlético Paranaense fora, Cuiabá em casa, Novo Horizontino fora e Remo em casa. Mas essa sequência pra mim que é a mais pesada, dos 5, 3 é em casa. 3 é em casa. E se o Goiás continuar da maneira que ele está, com o aproveitamento que ele está, ele vai chegar nessa sequência dos jogos mais difíceis muito bem. 2023, Vitória, primeiro lugar, fechando 37 pontos. Grêmio Novo Horizontino, 36. Vila Nova, 35 e Sport, 35. Você ouviu aí, Thiago? E desses aqui subiram o Vitória, o único time que conseguiu acesso. Olha. Você vê, O né? Tim falou que o Aí nós vemos Goiás vai ganhar do Atlético. Lá Você no falou isso, Cioli. Tim? Eu não falei. Eu falei que a sequência mais difícil pra mim é as 5 últimos jogos. A sequência Então agora... você falou, ué. Não, a sequência agora é Ferroviária, Atlético, Volta Redonda e CRB, pra mim o jogo mais difícil é o Dragão Você tá falando de fora. sequência. Sequência. Ah, tá. 20 Agora pontos. eu entendi, Matheus. 20 Entendeu? pontos. A sequência mais difícil desses 10 jogos que faltam é os 5 últimos, Sim. na minha visão. Agora, que tá, nesses 5 próximos, o Atlético pra mim é o jogo mais difícil. Posso contar uma coisa pra vocês aqui? Claro. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Você É não quase que come- uma profecia. Não sendo comentário, porque você é âncora, É né? quase que uma profecia. E eu não comento, você sabe muito bem disso. Você me acompanha há muito tempo, você sabe que eu nunca comentei aqui nesse programa. O que eu Não? faço, às vezes, é dar algumas sugestões. Às vezes vocês pegam, às vezes não, mas eu dou Ei, sugestões. Eu quero contar uma coisa pra vocês aqui. Deixa eu saber com quantos likes nós estamos nesse momento. Atenção, aqui no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia, nós estamos com 354. Será que a torcida do Goiás é tão grande assim a ponto de me dar 400 likes? 46 só. 46 likes. Desafio pra você, Esmeraldino. Tenho mais 2 minutos aqui de programa. Será que a torcida do Goiás vai me dar aqui 46 likes pra gente bater os 400? Será que vai? Deixa o seu like no YouTube. Simbora Restaurante do Lima, Avenida C4, Jardim América. Sem digital, fanático sim, futebol o ano todo por um preço ridículo. Window Blue exige original, recusa imitações. Super Frango, a marca de frango mais lembrada pelos goianos. Frango é Super Frango. E Center Pisos, mais de 600 modelos para você. O maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Luciana Reis, obrigado. Iago Rodrigues, Guto Lins, Euler Xavier, Marco Antônio Gabriel. Pedro Henrique também está com a gente, além do Geraldo Souza e o Marcos Gonçalves Xavier, torcedor da Napolina, falando que hoje é a estreia da Chata da divisão de acesso. Sorte a Chata. Tô torcendo demais para a Napolina voltar à Série A do Campeonato Goiano. Do ladinho aqui, Anápolis é 30 minutos de viagem, cidade maravilhosa, povo bom. E o grande time de Anápolis é a Napolina, a chata mais gostosa e mais linda do Brasil. Cuidado. Sou chata lá em Anápolis. Cuidado, É o maior time de Anápolis disparado. É a chata mais querida do Será? Brasil. Hã? Será? A maior torcida do interior goiano. É a da chata. Disparado. Thiago, Disparado. o Santos virou 34 Eu falei no ano passado. aqui, Ah, mas não, deixa eu desculpa. terminar, Danilo. Não, que mas que fala é isso? agora. Não, vai. Ansioso. Vai lá, meu filho. Perdão. Depois você cheira meu pé, a gente resolve isso daí. Não, era só pra trazer os números de 2024, na Fala 19ª então, rodada. fala. Santos 34, Grêmio Sim. Novo Horizontino 33, Sim. Mirassol e Operário 32.
Que coisa Desses linda. 4 subiram Santos, Santos subiu, né? Mirassol, E o Mirassol, só. os Só, dois. 50% de aproveitamento. Tinha 30 e o Goiás na 10ª posição com 28. O Goiás tem 17, ok? Ele tem mais 33 pontos em disputa. O Goiás fará mais de 40 pontos nesses 19 primeiros jogos. O Goiás fará mais de Se 40 fizer 40, pontos. Se a gente levantar... O Goiás vamos arredondar fará pra mais de 40 pontos. O Goiás vai ficar faltando no segundo turno 24 pontos. Ou seja, ele faz 40 no primeiro, ele vai faltar 24 pontos. É quase que a metade é o que ele precisa fazer no segundo turno para conquistar o Ele acesso. precisaria em 19 ele fica jogos. muito próximo. Se ele faz 40, 40. Tô arredondando aqui. Pra mim faz mais de Ele 40. fica precisando de 8 vitórias. Você no sabe por segundo quê? turno. Volta a lista aí 19 rapidinho, jogos, né? Eduarda. 19. Pra mim o Goiás ele é favorito em todos os jogos. Volta a lista, Eduarda, Todos? pra gente. Todos ou todos em Todos casa? os jogos, a exceção do jogo contra o Atlético. O Atlético também não é favorito, não. É jogo equilibrado. Lá no estádio Antônio Ascioli. E pra mim ele não é favorito contra a equipe do Atlético Paranaense. Nos outros jogos, todos ele é favorito. Inclusive contra o Novo Horizontino e Novo Horizonte. Pelo momento que o Goiás está vivendo. É favorito, gente. Não quer dizer que já ganhou. Claro. Pra mim não é favorito contra o Dragão, no jogo lá do Antônio Ascioli, e contra a equipe do Atlético Paranaense em Curitiba. Só nesses 2 jogos. Ele fazendo 40, Danilo, ele precisaria de 8 vitórias em 19 jogos. Menos de 50% de aproveitamento. Sim. Entendeu? Então, assim, Aí que tem um segundo turno mais tranquilo, né? você tá doido, hein? Nossa senhora. Ele vira com 28 ano passado e tem chance de acesso. Ficou a 1 ponto. Ficou, né? Então, se Um ele virar com esse número aí que você tá falando, 10 ou 12 Não, a qualquer mais, time, Thiago, que virar com qualquer time que virar com 40 pontos, ele tá com o pé na Série A. É, passa a ser um favoritaço. Né? Nossa, muito.